Olá, muito boa noite. Nessa live de hoje, eu vou estar fazendo um aprofundamento de couraças emocionais e padrões repetitivos. Tudo que você precisa saber para você tratar o seu cenário de ansiedade, de desvitalização, de problemas psíquicos, emocionais, energéticos. Vem comigo para essa live de hoje, onde você vai trilhar um cenário de tomada de muita clareza, de entendimento, de muita clarificação. Eu sou Daniel Râmido e sou terapeuta holístico integrativo especializado em reprogramação mental e apometria. Couraças emocionais e padrões repetitivos. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então, se você não me conhece, muito prazer. Hoje eu vou estar te convidando a você vir comigo para um cenário de um set terapêutico. Me confirma se você está conseguindo ouvir o meu áudio, por gentileza. Eu vou estar falando hoje sobre vários assuntos, uma live de 1 hora. Eu vou estar chamando 2 pessoas para o consultório terapêutico. Eu já te convido a você já me seguir, você já dar aqui o seu joinha, você já compartilhar essa live com várias pessoas e, acima de tudo, você me confirmar se você tá conseguindo me ouvir. Tá tudo certo, Nalu? O áudio tá bom, né, Sabrina? Obrigado. Gratidão por vocês me confirmarem. A segunda-feira foi um caos, foi muito desafiante. E não saiu o áudio, não sei por qual motivo, não entendi, mas agora tá dando certo. O importante é isso, tá? Primeira coisa que é importante você entender. O que são couraças? Couraças são cenários onde nós vivenciamos um contexto de dores emocionais. Contextos de ansiedade, contextos onde eu ativo um estado de alerta, contextos onde eu passei por uma situação traumática na infância, uma situação traumática na minha adolescência, uma situação traumática no meu último relacionamento. E essas sensações, às vezes, elas vão se repetindo continuamente. Será que isso tem acontecido com você? Será que você tem sentido sensações de solidão, sensações de carência, sensações de estar se sentindo abandonada pelas pessoas que você ama, sensações de você ter um cenário onde você tem uma percepção de abandono? Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo para poder te conhecer melhor. Se isso está fazendo sentido, o seu corpo ele vai criando um cenário de alerta, como se tivesse dentro do seu cérebro aquela luz, igual que tem na viatura da polícia, vermelha, que ela fica toda hora assim, ó, alerta, alerta, alerta. E aí a mente da pessoa ela fica sempre mandando um pulso de sinal de alerta. Ela fica sempre mandando uma informação de que ela precisa estar em estado de alerta. E aí, esse estado de alerta, ele faz parte da nossa programação de sobrevivência. Esse estado de alerta, ele ativa o nosso sistema simpático. Está tudo bem até aí. O problema é que esse estado de alerta, ele acontece 24 horas do dia, ininterruptamente. E aí, sabe o que acontece? Quando existe um estado de alerta durante 24 horas, o nosso sistema simpático ele fica sempre ativado, e o nosso sistema parasimpático, que é o nosso sistema de descanso, ele fica totalmente desativado. E isso funciona das 8 horas da manhã até as 6 horas da noite. Mas isso não funciona 24 horas. Aí sabe o que vai acontecer? O seu sono vai ficar comprometido, o seu sono vai ficar quebrado, você pode acabar acordando muitas horas durante a noite, você pode acabar tendo cenários de insônia, cenários de pesadelos, cenários até que podem ter uma ligação com uma cobrança espiritual, entendeu? E aí esse cenário, ele pode estar vindo de um contexto espiritual. Nem todo tipo de ansiedade é de origem espiritual, mas todo tipo de cenário espiritual, ele pode trazer ansiedade. Pode, tá? Vamos fazer, Nalu. É só você dar o próximo passo, tá? Você me sinalizar. E aí, já de antemão, eu já quero já te convidar, já, antes de eu abrir aqui para a primeira pessoa para o consultório terapêutico, para que você possa dar esse passo. E no dia 25,
eu vou estar fazendo junto com Tamara Larripa um workshop de 2 horas, onde eu vou estar ajudando você a quebrar essas couraças e corrigir padrões repetitivos, que é o workshop Soltar. E a gente definiu esse nome exatamente para soltar o medo, para soltar tudo aquilo que eu guardo, para soltar tudo aquilo que eu tenho algum padrão de aprisionamento. E esse aprisionamento muitas vezes é um aprisionamento que eu mesmo faço, não é? Do quadro obsessor. O quadro obsessor ele se aproveita desse padrão que habita em mim e aí, por conta da minha frequência cair, eu mesmo abro espaço e portas energéticas para o quadro obsessor ele vir e atrapalhar a minha vida. Mas muitas vezes, de forma inconsciente, isso é muito inconsciente, tá? Sou eu que abro portas para o quadro obsessor, ele atrapalhar a minha vida e fazer um estrago muito grande. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. E se você não me conhecia, muito prazer. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, especializado em apometria e reprogramação mental. E quando eu falo reprogramação mental, eu estou falando de reprogramação a nível psíquico, emocional e também energético, que atualiza no nível físico. E aí, esse cenário de atualização, ele traz uma tendência a fazer com que você possa se conectar com a sua melhor versão. Entende? E quando você traz a sua melhor versão, você acessa e atualiza um download do seu eu superior. Isso é um assunto para uma outra live, não vou me aprofundar sobre isso, mas se você quer entender melhor sobre isso, eu já te convido a você entrar comigo no grupo de avisos. Eu estou fazendo uma campanha de 21 dias e lá no grupo de avisos eu tenho compartilhado ferramentas de autorreflexão, ferramentas de meditação, ferramentas práticas para que você possa se perceber, para que você possa se perceber, para que você possa trazer o entendimento de que você é o agente de transformação da sua vida. Só você e ninguém mais. Entende? Então, quando você se percebe num cenário de meditação, quando você se percebe num cenário onde você, de fora, você se enxerga, você começa a perceber que muitas vezes somos nós mesmos, de forma inconsciente, claro, os nossos maiores obsessores. Então, nós, trazendo entendimento, a gente consegue fazer uma mudança. E nesse grupo de avisos eu tenho compartilhado já quem já está lá, a Wanda que está aqui, quem mais? A Sabrina que também está aqui, quem mais? Quem aqui que está aqui assistindo a live comigo já está no grupo de avisos? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui a sua percepção. Como é que está sendo para você? Como é que está sendo para você esse processo de mergulho interno das perguntas de propósito? Como é que está sendo para você que está no grupo de aviso? Compartilha aqui as ferramentas que eu estou compartilhando lá gratuitamente, de forma exclusiva. Comenta aqui, por gentileza. Você que já está no grupo de avisos. Wanda. Quem mais? A Tatiana. Quem mais? A Nalu. Quem mais? Comenta aqui, por gentileza. Você que tem o desejo, a Nice, que está aqui. Quem mais? Sabrina, que eu já falei. Muitas pessoas que têm vivenciado esse processo e que têm acompanhado. Tem sido um crescimento contínuo. É isso mesmo. Então, se você tem um desejo de se transformar, o meu objetivo de verdade é te ajudar na sua transformação. Porque o meu mentor espiritual me orientou o seguinte: a fazer você elevar o seu nível de consciência. Quando você eleva o seu nível de consciência, você para de se sabotar. Você para de gerar auto-obsessão. Você para de se procrastinar na vida. Tem gente que está parado no tempo. Tem gente que se separou, a pessoa que você se relacionou, você já está com outra pessoa e a pessoa está parada no tempo. Como diz o ditado aqui no Ceará, arrastando corrente. Você precisa evoluir. E evoluir passa por desapegar. E quando você se permite desapegar,
do velho, você se permite, consciente barra inconscientemente, você se permite abrir-se para o novo. E quando eu falo novo, eu estou falando outras oportunidades. Seja de um novo relacionamento, seja de novos amigos, seja de um novo negócio, seja de um novo trabalho, o que quer que seja. Ok, Otton? Beleza. Então, eu vou adicionar aqui vou convidar aqui algumas pessoas. Opa! Boa noite, tudo bom? Você solicitou aqui para participar comigo da live ou foi sem querer? Bom, então seja muito bem-vindo e bem-vinda, você que está entrando de novo aqui pelo Espiritualidades. Eu sou Daniel Râmido, estou fazendo aqui uma live sobre couraças emocionais e padrões repetitivos e eu vou estar aprofundando isso e ainda hoje eu vou estar atendendo 2 pessoas dentro de um set terapêutico com o consultório terapêutico. E eu tenho feito lives todos os dias de segunda a sexta-feira, tenho feito às 13h30, com 30 minutos de duração. Tenho feito lives para compartilhar minha experiência. E se você tem um desejo de elevar o seu nível de consciência, trabalhar o seu autoconhecimento, eu te convido a você participar dessa live comigo e você trilhar a sua melhor versão, certo? A minha transformação, graças ao Daniel, tem sido muito gratificante, cheio de luz na minha vida. Maravilha, Wanda. Tamo junto, viu? Tamo junto. E o melhor ainda está por vir. Pode ter certeza disso. Conteúdo gratuito que já acontece grandes mudanças. Imagine pagando e tendo acesso integral. É sim. Na Lu, o conteúdo que você tem através do programa da apometria somática é impressionante. O módulo básico, para você ter uma ideia, ele é todo formatado em autopercepção, em você autocorrigir seus conteúdos. Ali você vai aprender 25 padrões inconscientes que estão se manifestando para que você possa corrigir isso no seu campo. E você trilhar uma nova persona que habita dentro de você. Você sabia que quando você decide evoluir, você ajuda a evoluir todos os seus amparadores? Você sabia que quando você decide evoluir, imagina que essa caneta é a linha do tempo, tá? Imagina que essa caneta aqui é quando você nasceu, aqui é quando você era criança, adolescente e hoje. Você está aqui hoje. E aqui é o futuro, numa linha do tempo. Quando você decide evoluir, é como se você acessasse, bem aqui nessa dobra dessa realidade, é como se você acessasse um paradoxo e você acessasse um outro eu que está numa outra vibração, numa outra frequência. Tudo é baseado em frequência. E aí quando você faz um outro curso de desenvolvimento espiritual, essa dobra dessa mesma linha temporal, ela acontece no eu ponto 1. Depois no eu ponto 2, depois no eu ponto 3, e assim sucessivamente. E assim você vai acessando outros eus cada vez mais elevados de consciência. Isso é a melhor maneira de eu poder explicar algo que não tem como explicar, que é a parte energética. Entende? Quando você entende esse processo, você começa a entrar num mundo de percepção intuitiva. E existem ferramentas como essa aqui, que é a radiestesia. A gente consegue medir várias coisas através do campo energético. Então, eu vou estar abrindo agora 2 vagas para o consultório terapêutico. E o que é que você precisa? Primeiro, abrir o seu coração. Você que, de repente, gostaria de fazer um atendimento, vou fazer aqui uma conversa de 10 minutos, 15 minutos no máximo, onde a ideia é você, desde já, autorizar o seu uso de imagem, porque eu quero deixar no feed, e, junto com isso, você trazer um acordo, um combinado de que você nunca foi atendida por mim antes, em set terapêutico, e nem passou por nenhuma conversa nesse formato de consultório terapêutico aqui comigo, tá? Então, eu tenho feito isso 2 vezes na semana, a 3, mais ou menos. Então, eu quero estar abrindo isso hoje para poder ajudar você a trilhar um cenário. O que é que eu preciso, Daniel? Basta você falar aqui, Daniel, eu quero participar com você da live com o consultório terapêutico. Você escreve aqui ou escreve lá na caixinha de interrogação e você se coloca e depois você escreve aqui onde tem o maisinho, onde tem o maisinho você clica no videozinho mais
E aí, com isso, você vai poder entender sobre isso. E você que não me conhece, basta que você me siga e aí você já pode aplicar essa vaga, tá? Você já pode fazer esse ajuste, essa aplicação. A orientação sua faz diferença imensa. Maravilha. Bom, enquanto isso, eu quero trazer aqui uma novidade que os mentores espirituais trouxeram dos fios energéticos inconscientes. Vamos entender sobre isso. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu estou te falando, tá? Toda vida que você traz uma forma de pensamento, você gera um cordão energético que você se liga com algum cenário, alguma pessoa, algum contexto. Esse contexto energético ele pode ser no tempo presente, pegando o exemplo da caneta, ele pode ser no presente, esse link desse fio pode ser no passado e a pessoa pode ficar presa no passado. Esse link pode ser no futuro e a pessoa pode ficar mais tempo no futuro do que no presente. Esse cenário pode ser ligado a pessoas, ambientes, contextos. Cada caso é um caso. A pessoa pode estar presa na infância dela, na criança dela. Ela pode estar presa na mágoa que ela vivenciou com a mãe, na mágoa que ela vivenciou com o pai e assim por diante. Cada caso é um caso. E aí o mentor espiritual trouxe uma mensagem que eu quero compartilhar aqui, que foi muito interessante para mim, foi um grande aprendizado. Você pode aprender a pegar esse link energético e esse pacote de informações. Esse pacote de informações, ele está ligado a um cenário inconsciente, um cenário onde você... Ok, tranquilo, querido. Você, sem querer, você se linkou e aquilo trouxe uma frequência tóxica, uma frequência nociva, disfuncional. E aí eu quero fazer uma vivência com você. No final dessa live, nos últimos 5 minutos, eu quero fazer uma vivência e eu quero te convidar a você ficar comigo para essa vivência comigo, tá? E ao final dessa live, eu quero te convidar a você participar comigo. Então eu já te convido a você apertar aqui o coraçãozinho para que você possa ajudar a plataforma a entregar para mais pessoas. Você possa aqui apertar no aviãozinho para convidar 2 a 3 pessoas que você ama, tá? E com isso, você me ajudar, eu te ajudar e ajudar mais pessoas, pois isso aqui é um assunto de utilidade pública, tá certo? Quando você faz um processo de se conectar com suas emoções, nessa hora, você pega um pacote de informações que vem juntos, e esses pacotes de informações podem ter cobradores espirituais, pode ter automagia, pode ter magia, isso pode ter registros e memórias ancestrais que estão ligados ao seu DNA, isso pode ter registros e memórias da sua infância, dessa vida e de vidas passadas. E além disso, pode estar ligado a realidades paralelas, que é um tema para uma outra live que não dá para aprofundar. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte, que através de uma única memória, eu estou falando de uma única memória, a gente pode acessar todos esses elementos energéticos. E a orientação que o mentor espiritual trouxe no último encontro com sintonia com os mentores espirituais, que é um trabalho que eu faço com a Silvia Nutana, a gente faz um trabalho de atendimento de 2 horas aproximadamente, que pega 1h30 de atendimento, medição radioestésica, que pega incorporação mediúnica, correção apométrica e orientação com os mentores. E aí o mentor espiritual ele trouxe, num dos atendimentos, uma coisa que para mim foi um grande divisor de águas. Ele trouxe para a pessoa e ali eu aprendi nesse processo e estou compartilhando com você gratuitamente. Então eu quero que você preste bastante atenção. Você pode encapsular aquele padrão de pensamento nocivo e encaminhar ele para um outro lugar que eu vou te ensinar no final dessa live, que é o Comando Santa Esmeralda, que é o ponto de requalificação cósmica. E esse cenário, você pode fazer isso quantas vezes você quiser e desejar, basta que você ative e faça os procedimentos energéticos, ok? Então eu quero que você pegue um caderno, que você pegue uma caneta e uma água, para que a gente possa imantrar isso e que a gente possa trazer o máximo de benefícios para você, tá? E se você tem um desejo real
de se transformar, eu já te convido a você vir participar comigo do Workshop Soltar. O Workshop Soltar está por apenas R$ 97,00. Ele tem uma proposta de trabalhar as couraças que eu estou falando nessa live e também facilitar um processo de soltura desses padrões emocionais e transgeracionais que, de repente, eles têm atuado na sua vida sem você perceber. Ok? Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Se você está entendendo, também comenta aqui. Se você não está entendendo, eu posso te explicar melhor. Basta que você faça as perguntas. E as perguntas eu quero alinhar com você, de você fazer na caixinha de interrogação. A caixinha aqui embaixo, do lado do aviãozinho, tá bom? E você só fazer as suas perguntas nessa caixinha, pois ela pode passar despercebida na nuvem de mensagens que vão entrando aqui na live. Combinado? Comenta aqui se você entendeu esse processo. Muito bem. Então, entendendo isso, você pode fazer um cenário de você acessar uma informação, uma memória. Essa memória, ela pode fazer com que você acesse vários outros elementos e a gente consegue limpar e encaminhar isso tudo. Você pode aprender a fazer isso sozinho. E eu te ensino através da apometria somática. Então, a base do processo é através da apometria somática. Você precisa ter esse conhecimento prévio básico, tá? E aí, a partir disso, você consegue exercer e exercitar isso daí. Por isso que eu digo, é um módulo básico, mas é um básico muito completo. Porque ele é um básico para quem, como você, não sabe de nada de energia e nunca viu nada ligado a isso. Você pode aprender a ser terapeuta de si. Você pode ser terapeuta de si própria e ajudar o seu pet, o seu gato, seu cachorro, seu filho, sua filha, seu companheiro, seu sócio. Você pode atender essas pessoas do seu ciclo pessoal, certo? E se você quiser, você pode ser terapeuta nas suas horas livres, nas suas horas vagas, certo? Gente, eu só digo que vale muito a pena, só faça. Sabrina conhece bem porque ela já foi atendida e ela tem conhecido bastante, tem aprendido muito, né? E a Sabrina faz parte do nosso grupo evolutivo Apometria para Todos, que é um trabalho que nós fazemos juntos, eu, ela e várias outras pessoas. Somos ao todo 18 pessoas, um grupo evolutivo, que a gente se reúne na segunda semana de cada mês para atendermos 4 pessoas. E a gente já está com a agenda de maio já esgotada, a gente tem vagas para junho, tá? Daniel, como é que eu faço para ser atendida no Apometria para Todos? Primeiro você querer, você se inscrever no grupo de avisos. Basta você escrever aqui embaixo, nos comentários, a palavra grupo, tudo em caixa alta. E o Dan, o meu assistente virtual, ele vai te responder, te enviando uma mensagem e te enviando o link para que você possa entrar no grupo de avisos. Tá bom? E aí lá no grupo de avisos, quando você entrar, na descrição do grupo você vai poder participar e se inscrever através de um formulário que está lá bem descrito, todos os detalhes. Existe uma energia de troca de R$ 49,90, que não vai para mim, não vai para ninguém. Ele vai ser direcionado para pagar os custos do espaço, aonde lá a gente vai estar atendendo. A gente tem ar-condicionado, a gente tem o espaço que a gente paga um aluguel e todas as outras despesas. Ok? E com isso você pode desenvolver um processo de autocuidado. Outra coisa que você pode desenvolver no grupo de avisos são aulas mais aprofundadas que eu faço a cada 15 dias. Essas aulas, inclusive eu vou fazer uma em breve, tá? Vou fazer uma aula dessa em breve e vou estar compartilhando isso lá no grupo de avisos, que eu vou compartilhar na segunda-feira, às 20 horas. Então, esse é o horário que você pode agendar e salvar, tá? O seu processo individual, tá bom? E eu tenho certeza que você vai obter muitos benefícios no seu processo, ok? Dúvidas, perguntas? Quem quer participar do consultório terapêutico? Comenta aqui, por gentileza. Eu vi aqui a Laura de Jesus Santos, eu vi o Ednir Guimarães, eu vi a Cristina e a Marisa de Campos. Algum desses 4 está querendo participar? Eu só vou adicionar aqui na live se você confirmar esse processo, tá?
Aqui eu só vou te adicionar se você falar assim, Daniel, eu quero ser atendida aqui junto com você no consultório terapêutico, tá bom? Se não quiser, tudo bem, tá tudo certo. Você pode marcar uma sessão comigo individual ou a gente pode agendar uma conversa terapêutica individualmente. Também eu abri 4 vagas nessa semana para fazer 4 conversas de 10 a 15 minutinhos que você pode trilhar. Agora, eu acredito que se você se permitir, eu acredito de verdade que se você se permitir vivenciar esse processo, você pode ter muitas tomadas de consciência e quem está assistindo também tem outros aprendizados. Isso aqui é o grande bacana. Então, aqui a gente trabalha dentro de um campo de verdade, um campo de muita transparência. E a verdade, a energia da verdade, ela é verdade hoje, ela é verdade amanhã e ela é verdade daqui a 5 anos, 2 anos, 1 ano. Então, quando você se permite abrir-se um campo de verdade, você consegue um processo de transformação. E essa transformação, ela pode te trazer muitos benefícios diretos e indiretos. Benefícios esses que podem te ajudar a você conseguir uma saúde melhor, uma abertura de campo melhor, uma melhoria na sua melhor versão, na sua autoestima, na sua personalidade, uma abertura no seu cenário profissional, financeiro também. Tudo a partir de você se permitir desenvolver a sua melhor versão. Então, eu te convido a você vir comigo nesse consultório terapêutico, combinando que, para você entrar, você precisa autorizar. E segundo, de você alinhar aqui comigo de que você nunca participou de nenhum outro consultório terapêutico e também não foi atendida em sessões individuais. Esse é o meu combinado, tá bom? Se ninguém quiser entrar, eu vou entender e vou acolher, tá tudo certo. Eu continuo aqui com o meu assunto que eu planejei na minha live e tá tudo certo, tá bom? Tá tranquilo, de boa, de boaça. Muito bem, então a gente já começou a falar sobre couraças. Agora vamos falar sobre padrões emocionais repetitivos. Isso eu dei um pequeno esboço, tá? E nesse pequeno esboço eu comecei a explicar. Vamos começar a falar sobre o padrão do abandono, que a gente vai trabalhar no workshop Soltar no dia 25. Eu já medi dentro do grupo, existe dentro dos inscritos do workshop Soltar, as pessoas que já estão inscritas dentro do workshop Soltar, eu já estava fazendo uma leitura. Existe ali um padrão de traição. E existe um padrão de abandono. O padrão de traição das pessoas inscritas está vibrando em um cenário de 100% nível máximo de vibração, 0% nível mínimo, está em 75%. O abandono, ele está vibrando dentro de um cenário de nível máximo 100% e um cenário mínimo de vibração nociva desse conteúdo, 0%, ele está vibrando em 50%. E aí, eu já medi previamente esse contexto das pessoas inscritas. Note bem, quando a gente faz um trabalho coletivo, a gente mede a média das pessoas que estão inscritas naquele cenário. A gente não faz a medição individual. A gente só faz isso quando a gente vai fazer um atendimento 1 a 1. Quando a gente atende um grupo de pessoas, a gente faz uma média das pessoas inscritas. Então, se são 10, a gente faz uma média de 10. Se são 20, uma média de 20. Se são 15, é uma média de 15. Beleza? E aí, nessa média dos inscritos do workshop Soltar, eu identifiquei conteúdo de abandono e de traição. E a traição, ele é um dos padrões que mais se repete no nosso campo morfogenético brasileiro. Quem aqui nunca viu ou vivenciou ou ouviu algum cenário de traição? Não é verdade? Nós brasileiros, é uma coisa tão comum, mas ao mesmo tempo você não deve achar que porque é comum, isso é saudável. Porque é comum, isso é normal. Não é. Não é porque é aceitável, é algo que se repete muito, isso vai ser algo que seja normal. Não é.
Mas, infelizmente, por conta do nosso campo morfogenético ancestral, os nossos ancestrais portugueses já tinham esse padrão de abandono. E quer que eu te prove isso? Eu vou te provar. Os portugueses que colonizavam o Brasil, inclusive hoje, 22 de abril, é o dia que Pedro Álvares Cabral, segundo os registros históricos, ele descobriu oficialmente a Terra Brasilis, né? E dentro desse processo histórico bem simbólico, bem significativo, há mais ou menos 526 anos atrás, precisamente, Pedro Álvares Cabral ele descobriu esse país, essa terra linda, cheia de pau-brasil, cheia de floresta e tudo mais. E aí o que eles quiseram? Eles queriam explorar as terras, obter o máximo de recursos e levar para a Europa. Então foram fazendo aqueles acordos com os índios, foram fazendo todo aquele processo de manipulação / exploração, visando e foram se envolvendo com a população local, indígena, foram fazendo filhos, fazendo relacionamentos, muitos eram casados, mas não existia telefone nessa época, não existia comunicação, qualquer tipo de comunicação, e era muito fácil a pessoa atravessar o oceano, passar 3, 4 meses numa travessia de vinda, ficar aqui, passar 3, 4 meses aqui, fazia uma família aqui, e depois ela levava tudo de volta para lá. Passava mais 3 meses, 4 meses para voltar, se reencontrava com a família lá. Ficava lá mais uns 3, 4 meses, fazia uma nova travessia. E aí tinha outros envolvimentos, outras conexões com as mesmas pessoas ou outras pessoas, e assim um ciclo contínuo de repetição desse cenário de traição, de abandono, aonde aquelas pessoas que se conectaram emocionalmente com aquele indivíduo, muitas vezes essas pessoas se sentiram abandonadas. E isso era muito comum na Idade Média. Todo esse período do século XV, XVI, XVII, as pessoas iam para a guerra, morriam e não voltavam. E não se tinha notícia dessas pessoas. Essa informação ela ficou gravada no campo morfogenético de ancestralidade dos nossos ancestrais. Eu estou falando, me incluindo nisso, porque esse conteúdo que eu estou falando, o meu campo morfogenético, ele produziu e vivenciou muito. E eu trabalhei e trabalho continuamente isso em mim para que isso não venha mais se repetir. Porque quando eu falo de traição, eu estou falando de traição de confiança, traição em relacionamento afetivo, traição de amigos falsos. Pessoas falsas também é um tipo de traição. Traição da verdade e vários outros processos nocivos. Tá fazendo sentido para você? Então, esse conteúdo de traição, ele é muito amplo e ele está ligado com um conteúdo maior ainda, que é um conteúdo de abandono. E o conteúdo de abandono, quando ele está vibrando no nível máximo, ele gera um movimento inconsciente, muito disso que eu estou falando é inconsciente, é um movimento de ora eu abandono, ora eu sou abandonada. E você que é mulher empreendedora, você não pode ter um cenário de abandono, porque isso vai influenciar no seu negócio. Você, mulher empreendedora, você não pode aceitar isso como normal, porque isso vai impactar no seu negócio. E eu, como empresário, falando para você, empresária, de empresário para empresário, eu posso te dizer o seguinte: isso impacta no seu faturamento. Isso pode impactar cada vez mais no seu relacionamento afetivo, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Então, é importante que você possa se transformar, para que você possa ter mais constância, para que você possa ter mais resiliência. E quando a gente começa a ter entendimento, o conhecimento ele é a base de todo o processo de mudança. O conhecimento ele é a base de todo o cenário de transformação. E aí, a partir disso, a gente começa a entender. Quando o conteúdo de abandono está vibrando no nível máximo, sem perceber, a pessoa ela acaba abandonando as coisas, ela começa alguma coisa, um projeto, e ela deixa inacabado no meio do caminho. Ela não consegue iniciar, sustentar e finalizar aqueles projetos. Ela acaba abandonando. Ou ela acaba atraindo pessoas que venham abandonar ela.
Tá fazendo sentido isso para você? Comenta aqui embaixo, tá? Se está fazendo sentido. De repente pode ser que não esteja fazendo sentido para você, mas para sua família, para o seu companheiro, para sua namorada, não importa. O que importa é você entender esse padrão e você mudar esse padrão. E lá no grupo de avisos tem um decreto que eu tenho compartilhado pelo menos uma vez no mês. Eu vou compartilhar ele agora no final do mês de novo, que é o decreto de libertação de padrões. Esse decreto ele vai te ajudar a você decretar isso durante 3 semanas, 21 dias ininterruptos, tá? E ao você mudar isso, você está mudando o seu consciente e o seu inconsciente. Isso vai te ajudar a você gerar um cenário mais assertivo, um cenário de transformação, um cenário de libertação. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Isso traz um empoderamento muito grande. Isso ajuda a você limpar tudo que você vê vivenciar nessa vida. Porque você veio aqui para evoluir. Você veio aqui nessa terra, nesse ciclo encarnacional, para você evoluir. E tem gente que está parado no tempo. Tem gente que está no limbo. Tem gente que veio num processo de encarnação compulsória. Daniel, o que é encarnação compulsória? É aquela encarnação que a pessoa foi forçada a encarnar, porque senão ela via para um lugar muito denso, ou ela já estava num lugar muito denso. E ela veio para ela ter uma última chance, para ela ter uma última oportunidade, porque senão ela ia ser transmigrada. Então, você precisa aproveitar isso com unhas e dentes e aproveitar essa oportunidade de evolução. Só que as pessoas que estão nesse cenário de encarnação compulsória, elas vivenciam uma dor absurda. Uma dor por conta do choque de retorno. Uma dor por conta de um cenário de karma, de muito peso de densidade. E esse karma fica puxando ela para baixo toda hora. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é importante você se libertar disso. A apometria somática ela pode te ajudar nesse cenário. Mas o passo precisa vir de você. Então, por isso que eu te convido para você vir nesse sábado fazer o workshop de meditação ativa, soltar. Você vai fazer um trabalho de soltura de couraças e, ao mesmo tempo, de mudança e limpeza desses padrões. Porque junto com esses padrões, não está só os padrões em si. Está o campo de magia, feitiçaria, automagia, auto-obsessão, personalidades intrusas, cobradores espirituais, contratos, pactos, acordos, todos esses registros, que são mais de 20. Isso tudo vem num pacote. Agora, eu preciso ser muito verdadeiro. A gente não vai fazer uma mudança na sua história de vida num workshop de 2 horas. Tá? É importante deixar isso bem claro. Isso é um workshop de grupo de 2 horas de duração. Você não vai mudar uma história de vida de 30, 40 anos em uma vivência de grupo de 2 horas. Não é assim. É um tratamento. Mas você pode dar o primeiro passo desse tratamento investindo um valor super acessível de apenas R$ 97,00. Então, se você está entendendo o que eu estou falando, eu te convido a você fazer sua inscrição. Você já me seguir aqui, ó, Daniel Hamido, e você já fazer sua inscrição. Como é que eu faço a minha inscrição, Daniel? Muito fácil. Você, ao me clicar no meu nome, você vai ver lá o link da bio e você vai poder fazer a sua inscrição no formulário que está lá escrito Workshop Soltar. E com isso você vai conseguir fazer sua inscrição. São poucas vagas, as vagas já estão se esgotando, então é importante que você tome esse posicionamento de vida, para você mesmo. R$ 97,00, olha, R$ 97,00 é o valor que eu e a minha namorada a gente paga para ir no cinema. Cinema, 2 horas. 2 horas e meia, acabou. E se a gente comprar pipoca, ainda é mais. Entendeu? Eu fui na hamburgueria um dia desse, eu e minha namorada, cada um pagou R$ 45,00. 50, cada um. O casal foi 100. Então, é um valor que é muito simbólico, tá entendendo? É só para não dizer que não é de graça. Então, lá, você pode vivenciar um cenário muito assertivo. Só depende de você. Só depende de você se conectar com o seu processo.
E você ainda tem acesso a um grupo de avisos, de apoio, de informações que você vai ter acesso. Eu estou num programa de 21 dias. A gente está desenvolvendo esse programa, ele está em desenvolvimento contínuo. Está um grupo incrível. E você pode ingressar gratuitamente. Você pode ingressar, basta que você entre nesse grupo. Daniel, como é que eu faço? Basta escrever a palavra grupo aqui nas mensagens e o meu assistente virtual ele vai falar com você no final da live. E aí você vai poder receber o link do grupo e entrar diretamente. Basta clicar no link que vai ser enviado. Bem direto. Ou você pode ir lá na minha bio, clicar no link de cima para baixo, é o primeiro ou segundo link que vai aparecer. Ok? Quando você entende as relações kármicas, você começa a entender frequência. Tudo é frequência. Frequências médias, frequências baixas, frequências elevadas. E o grande objetivo não é só você limpar o karma. Não é só você limpar o choque de retorno de vidas passadas. É você entrar no Dharma. É você entrar num cenário de você evoluir tanto que você pode ajudar outras pessoas a evoluírem. E o mais importante, você não se recontaminar. Porque tem gente que está encarnado hoje fazendo cagada. Tem gente que está aqui encarnado, está cheio de choque de retorno e está fazendo mais. Entendeu? Está fazendo mais. Aí compromete o ciclo encarnacional. Compromete porque vai agravar o seu cenário. E aí é importante a pessoa tomar autorresponsabilidade e decidir mudar os padrões. Mudar os padrões. Está fazendo sentido para você? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando aramaico. Eu estou falando grego. Comenta aqui se está fazendo sentido para você. Você está compreendendo o que eu estou falando? Comenta aqui, por favor. Então, se você compreende isso, eu te convido a você vir comigo nesse processo, que vai ser nesse workshop, tá? E você vai obter muitos benefícios. Muito bem. Vamos aqui. Você tem alguma pergunta? Comenta aqui se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida que não ficou claro, se teve alguma coisa que eu falei que de repente não ficou muito claro para você, comenta aqui que eu posso alinhar, ajustar, aprofundar. Até agora, está tudo fazendo sentido? Dando continuidade ao conteúdo de abandono. O conteúdo de abandono, quando ele está vibrando no nível muito alto, que é o cenário que eu estou identificando nesse grupo do Workshop Soltar, esse conteúdo, ele é um conteúdo que a pessoa tem uma montanha-russa emocional. Ora ela quer muito, ora ela não quer nada. Ora ela deseja muito, ora ela não deseja nada. Então ocorre uma montanha-russa emocional. Uma grande montanha-russa emocional. Quando a pessoa está com conteúdo de abandono vibrando no nível máximo, ela fica ciumenta, possessiva, ela fica uma pessoa grudenta, ela fica querendo secar aquela pessoa que ela ama tanto de todos os lados. Ou ela atrai pessoas que façam isso com ela. E aí ela fica toda hora assim, ai, tá bom, tá cansativo. Ou os outros estão fazendo isso com ela, ela não percebe. E aí esse conteúdo, ele gera brigas, ele gera intensidade emocional. Uma hora a pessoa ama demais, outra hora a pessoa não ama tanto, uma hora ela ama, outra hora ela odeia. É um negócio. Parece uma grande novela, entendeu? O conteúdo de abandono, quando ele está vibrando muito forte, ele gera um cenário bem caótico. E parece literalmente uma grande novela. As novelas, inclusive, os personagens, eles são muito baseados nesse registro de abandono. Se você não sabia, eis que eu estou te falando isso. Certo? Então, você pode trilhar aí esse contexto. Certo? Dúvidas, perguntas? Então vamos agora para a nossa meditação.
para o nosso processo de meditação, tá? Então, se você não me seguiu, já te convido a você já me seguir, Daniel Râmido. Você pode entrar no grupo de avisos, você pode participar das aulas gratuitas, você pode participar de um processo de tomada de consciência. Você pode vivenciar um cenário de assertividade. Ok? Vamos lá, Otto. Vamos retomar. Te convidei, tá? Caiu, foi. Tá acontecendo direto isso aí. Normal, tranquilo, viu? Muito bem. Então, para a gente poder ir para a nossa reta final dessa live de hoje, que eu entreguei muito conteúdo, recapitulando o que nós falamos hoje. Foi falado sobre couraças emocionais, foi falado sobre padrões repetitivos. Eu vou fazer uma meditação agora com você, para a gente trabalhar um ponto que você queira trabalhar, e eu vou te ajudar a você desprogramar, despolarizar esses conteúdos que você quiser trabalhar e transmutar. Mas eu quero fazer um combinado com você. Você precisa hoje fazer o acerto de um conteúdo, uma memória, tá? Uma. Vai ser uma meditação de 10 minutos, 10 minutinhos, e eu quero que você tire uma memória para que a gente possa trabalhar. Combinado? Muito bem. Então, se você não me conhece, eu sou Daniel Râmido, eu sou terapeuta holístico, trabalho com apometria, sou especializado em apometria somática e reprogramação mental. Eu já estou numa reta final de uma live que eu comecei às 7 horas da noite, vou terminar agora, em 8 minutos precisamente. Então, eu quero que você possa, nesse momento, trabalhar uma memória emocional, uma coisa que você gostaria de trabalhar a nível negativo, densa, que está te atrapalhando, que você quer soltar, liberar tudo isso. Tá bom? Então, vamos juntos? Você já sabe o que você quer? Daniel, eu tenho 10 coisas que eu quero trabalhar. Não. Você vai trabalhar uma. Você vai trabalhar aquela que você tem mais desejo de ressignificar. Certo? Aquela lá. Especificamente aquela lá. Então, mediante essa que você tem mais clareza, você vai definir. Vamos focar só em uma. Tá bom? Então, feche seus olhos nesse momento. Vou pedir que você possa respirar profundamente, trazendo o máximo de ar pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Eu te convido nesse momento a você fechar os olhos, deixar sua coluna bem reta, relaxada, e você colocar os seus pés no chão. Quanto mais profunda for a sua respiração, mais relaxada você pode ficar. Quanto mais relaxada você estiver, mais profunda pode ser a sua respiração. Isso. Eu te convido a você visualizar nesse momento uma grande pirâmide de base quadrada que envolve o seu campo energético apontada para cima, girando no sentido anti-horário. E uma outra pirâmide apontada para baixo, de base quadrada, no sentido horário, formando uma grande estrela de Davi, um cubo de Metatron, em 3, 2 e 1. Merkaba ativado de proteção ao seu redor. E um grande pilar de luz que vem do centro do universo, em conexão com Sirius Alpha, Alcione, Nomante, o nosso Sol, até onde você está e até onde eu estou. Indo até o centro da Terra, trazendo a conexão com o centro da Terra, com Gaia e com o seu cardíaco. Isso. Respira grande, solta grande. Eu peço que nesse momento você possa visualizar, sentir aquele fio energético que você sabe que você quer se libertar e aquilo que está te incomodando mais. Foca nesse um fio energético. Vamos encapsular essas formas de pensamento ligadas a esse padrão energético. Em 3, 2, 1. Mapeando a origem dessa informação no ponto matriz. Puxando todo esse fio
Vai visualizando ele sendo puxado, onde a gente abre o portal temporal do tempo e espaço, puxando essa memória, essa informação desse fio. Fechando o portal, encapsulando todo o pacote de informações, junto com cobradores espirituais, obsessores ou algum Excalibur. Encapsulando num tubo azul neon, encaminhando tudo isso para a requalificação na matriz original da criação. Em 3, 2, 1, Om, Oxalá, Mika. Preenchendo com um tubo azul dourado no local onde foi removido. Isso. Trazendo autocuidado, auto-amor e auto-perdão. Amor e consciência. Preenchendo com raio dourado e azul, raio dourado e rosa. Reconectando todos os níveis e subníveis em 3, 2, 1. Programando a água com micro-organizadores florais. E você que eventualmente não esteja com água, a sua primeira água a ser preenchida, seja programada com o raio dourado de revitalização e energização. Reconectando todos os níveis e subníveis em 3, 2 e 1. Desconectando seu cardíaco desse pilar de luz. Desconectando o centro do universo, do nosso Sol e do centro da Terra. Isso. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. No seu tempo, no seu ritmo, você vai voltando, abrindo e fechando as mãos, até abrir os olhos. Isso. Muito forte, né? Muito profundo. Eu vou deixar essa live aqui gravada. Você que chegou agora ou no finalzinho, você pode assistir ela desde o início, tá bom? E se você tem um chamado para participar do workshop Soltar, que vai ser nesse sábado, de 16 às 18 horas, eu te convido a você fazer sua inscrição, já me seguir. E lá na minha bio tem um link no formulário para você fazer. Lá tem o pagamento via Pix ou cartão de crédito. Você pode parcelar do jeito que você quiser. O importante é você dar esse passo no seu processo individual. Eu vou estar lá muito feliz para te receber. Eu e Tamara Larripa, a gente vai estar lá para poder te acolher, te receber com muito carinho, muito amor, para que você possa ter um primeiro passo de transformação. Tá bom? Um forte abraço, um beijo, uma excelente noite. E amanhã, às 13h30, eu vou estar fazendo uma nova live, só que uma live mais curta, de 30 minutinhos. Assim como na sexta-feira também, uma live de um outro assunto complementar. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, já ativa aqui o coraçãozinho, já me segue, já compartilha essa live, que vai ficar disponível lá para isso. E eu quero te fazer um grande convite, tá? Um grande convite importante para a gente finalizar e fechar essa live. Nesse momento, agora, está acontecendo aqui no Núcleo 12Ls um trabalho de constelação familiar com a Silvia Nutana. E ela precisa de participantes para ela poder colocar os personagens. Ela precisa de voluntários para poder entrar no campo, colocar o crachá. Eu te convido a você entrar, você participar, tá? E eu vou colocar o link para você participar lá no grupo de avisos agora, depois que eu terminar essa live. Então eu te convido a você entrar nesse trabalho, que vai ser muito bacana, já está acontecendo, e você ficar até as 21, 21h30, que é o horário que ela se encerra. Tá bom? Então, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau. E para você do workshop, eu te aguardo no workshop no sábado. Até lá.